Agora, Cristiano, você chamou a atenção para o fato de a última pesquisa da Quest ter mostrado uma certa reação do presidente Lula, que ele vinha numa posição bastante desfavorável, inclusive em termos de aprovação. Você acha que isso já tem relação com algumas medidas que têm sido lançadas pelo governo, que se chama aí de um pacote de bondades? Teria tempo de ter tido algum impacto, por exemplo, do desenrola. E um outro fato foi o encontro amistoso que ele teve com Trump na Casa Branca, nos Estados Unidos, em que ele depois dominou a narrativa com uma coletiva, não houve um comunicado conjunto dos dois e Trump apenas se manifestou nas redes sociais de uma forma favorável. E o desenrola pega boa parte da população que está enroscada, de fato, financeiramente, é um recorde de inadimplência e os acordos já estão sendo feitos pelos bancos. Você acha que isso pesou ou foi algum problema do lado de Flávio, por exemplo, a questão de Ciro Nogueira? Olha, Denise, ao que tudo indica, pode ter sido muito mais a percepção do eleitorado em relação ao noticiário do governo, em relação ao governo que ficou mais favorável, né? O simples fato do governo anunciar, por exemplo, de ter dito que iria anunciar o programa do Desenrola, isso já gerou uma grande repercussão na imprensa, isso vai alimentando ali o noticiário com informações positivas para o governo. Então, historicamente, isso aconteceu em 98 com o Fernando Henrique, isso aconteceu em 96 com o Lula, aconteceu em 2014 com a Dilma e em 2022 também com o Bolsonaro. Em todo ano, o incumbente, ele melhora seus índices de popularidade, porque o governo gasta mais com propaganda, o governo abre mais o cofre, então a tendência é que haja uma recuperação da popularidade do presidente. E o presidente Lula já está há muito tempo nessa pegada, né, de anunciar coisas positivas. Há um levantamento que mostra isso, excluído a questão da taxa das blusinhas ou o pacote de segurança que foram anunciados essa semana. O governo já anunciou um conjunto de medidas que totaliza quase 150 bilhões de reais. Então, obviamente que isso acaba chegando também, de alguma forma, à população. Houve também, conforme essa pesquisa da Genial Quaest, uma melhora bastante expressiva naquele grupo de eleitores que ganha de 2 a 5 salários mínimos. Ou seja, isso é justamente um percentual muito próximo das pessoas que foram beneficiadas com aquelas isenções, com a isenção do imposto de renda. Então, pode ter também algum efeito retardado para essas pessoas, né, que foram beneficiadas. Não digo que foi uma grande, isso foi a razão, mas o Lula está tomando algumas medidas que não vai ser bala de prata, mas ele está tentando beneficiar grupos isolados ali de eleitores. Tem programa para taxista, tem gás do povo, tem questão de endividados com desenrola, enfim. Lula está atirando para todos os lados, para no somatório ele acabar melhorando um pouco seus índices de intenção de voto, considerando que essa eleição é muito apertada. Qualquer melhora no índice de avaliação do governo acaba refletindo também no índice de intenção de voto. Adversa, até externa, que veio da guerra do Oriente Médio, que produziu pressões inflacionárias, atrapalhando o corte dos juros, que poderia ser muito favorável para o governo, mas ele tenta driblar também. Hoje mesmo anunciou subvenção para a gasolina e para o diesel, tentando minimizar qualquer impacto. A Petrobras deve anunciar em breve algum reajuste do preço da gasolina no atacado, né? Então, ele tenta contornar essas dificuldades de cenário econômico e criar um ambiente melhor. Analistas, economistas, mercado financeiro que ficam muito de olho na questão fiscal, que também fica por trás dessas medidas, né? Mas o mercado também, de certa forma, ele precifica já vamos dizer assim, essa disposição mais gastadora de todo incumbente em ano eleitoral, né? Então, o mercado já sabe disso, já precifica isso, não causa grandes, vamos dizer assim, impactos, né? Então, isso
de certa forma, já era previsto pelo mercado, mas o fato é que, sim, o presidente Lula tem aproveitado ali qualquer tipo de oportunidade para também capitalizar em cima disso, mesmo os debates sobre a questão da escala 6x1 também, a população percebe aí a narrativa do governo, o esforço do governo para aprovar isso no Congresso Nacional, tem pacote para taxista, renovação de frotas de caminhão, também, enfim, a lista é muito grande, Denise, que o governo tem feito, né? Então, por isso mesmo a gente tem um índice de reeleição, não apenas no âmbito federal, mas nos estados também e nas prefeituras, um índice de reeleição elevado, porque o incumbente, ele obviamente que ele concorre com ele acaba tendo algumas vantagens comparativas em relação aos seus adversários. Ter a máquina na mão, tem seus desafios, pode ter lá seus inconvenientes, mas sem dúvida nenhuma, o incumbente ele tem muito mais instrumentos de ação para melhorar seus índices de popularidade, suas intenções de voto, do que o oponente que está fora do cargo. E nessa questão, nesse ponto, tanto o Flávio como o Lula, eles têm um índice de rejeição muito alto, então não basta eles aparecerem aí em empate técnico em algumas pesquisas, na disputa em primeiro turno, os dois indo para um segundo turno, oscilando a posição, porque eles têm uma rejeição muito alta que pode ser trabalhada por um ou pelo outro, né? Mas veja, o índice de rejeição alto, nesse caso, é porque o eleitor do Flávio rejeita naturalmente o presidente Lula, e o contrário também é verdade. Mas mesmo as outras alternativas, Caiado, Zema, eles também não têm uma rejeição lá muito baixa, não. Têm rejeições elevadas. E mesmo na eleição de 2022, a rejeição ao ex-presidente Jair Bolsonaro girava ao redor de 50%, assim como do Lula também. Mas justamente por conta dessa polarização, Denise. Então, isso acaba naturalmente colocando aquelas pessoas que desejam votar no Lula numa posição absolutamente antagônica a uma candidatura apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e o contrário também. Então, esses dois candidatos, o fato deles terem uma rejeição muito elevada não quer dizer que eles não possam eventualmente estar no segundo turno. Rejeição elevada, né? Lula e Bolsonaro tinham, e estavam lá, os dois no segundo turno disputando palmo a palmo, né? Mesmo Lula e Bolsonaro com a rejeição elevada na eleição de 2022, a Simone Tebet, por exemplo, teve menos de 4% dos votos, né? Então esse fenômeno também deve acontecer nessa eleição. Mas episódios como esse, que aconteceu com o Flávio, numa eleição tão polarizada, pode eventualmente fazer a diferença. Agora, essa revelação que veio envolvendo o Flávio, repito, ela pode vir aí afetar outros atores, né? As conexões do Daniel Vorcaro no âmbito dos três poderes eram muito grandes, e a gente está vendo aí uma pequena amostra, eventualmente, do que pode vir, não apenas em relação ao Flávio, mas em relação a vários outros personagens da política brasileira.